seu programa Estilo de Vida. E para completar o nosso bate-papo sobre alimentação saudável, incluindo os grãos integrais, claro, faltou a nossa participação dos telespectadores. Por isso, o nosso repórter Marco Antônio Fonseca foi às ruas da capital amazonense para saber da população se elas conhecem algum grão, se elas conhecem aí, ingerem algum tipo de grão no seu dia a dia. Vamos ver a resposta? Você consome grãos integrais? Alguns grãos. Eu gosto de lentilha, a gente costuma comer um pouco de linhaça de manhã. Café, almoço ou janta? No café da manhã, normalmente no café da manhã, né? Almoço normal, eu evito ao máximo comer carne vermelha. Digo, aveia, um alimento que eu tenho no meu diário, no dia a dia, porque é bom, combate colesterol, né? Então eu utilizo bastante. Quais são os grãos que você conhece? Eu uso aveia, eu uso lentilha. Você consome grãos integrais? Não consumo. Você conhece alguns? Não conheço. Às vezes, assim, eu tomo um mingau de aveia, consumo poucas aveias, mas não é constantemente. Consumo. É uma faixa de 3 dias por semana, eu utilizo grãos. Você sabia que grãos ajudam a emagrecer? Sei disso, eu acho que tem me ajudado bastante. Rapaz, não diariamente, mas uma vez por outra, tipo assim, 2 vezes na semana, até consumo, né? Mas nem sempre eu tenho a possibilidade, até porque eu trabalho, passo mais tempo na empresa e geralmente na empresa dificilmente tem, né? Que o trabalho ou as nossas atividades do dia a dia atrapalham um pouco o nosso tempo em cuidar da saúde? Sim, o tempo é o fator chave, né? Geralmente o tempo é muito curto. E aí, às vezes, você acaba comendo o que aparece na frente. Doutora Luciana, a gente acompanhou aí na enquete essa participação dos nossos telespectadores que alguns utilizam os grãos na alimentação, outros não. Uns não conhecem essa diversidade dos grãos, mas o mais conhecido que me chamou a atenção, que muitas pessoas falaram, foi a aveia, inclusive. A gente tem 2 opções aqui, né, Israel? Tem aveia em flocos finos e aveia grossa, né, que está inteirinha aqui. Agora, você estava falando que a aveia, por ser a mais antiga, é mais conhecida. Sim, mais conhecida e mais consumida. Acho que, como a doutora disse, muito eficaz. Muito eficaz realmente, né, doutora? Sim, a aveia ela contém uma substância que chama beta-glucana e vai agir como se fosse uma esponjinha no nosso organismo, né, absorvendo gordura e açúcar em excesso. Por isso é bem eficaz. Agora nós devemos ter cuidado na ingestão desses grãos, fibras principalmente, né? Como ele deve ser consumido, por exemplo. Certo. A gente estava falando da questão da hidratação do corpo, também aliado aí com essa alimentação saudável, com certeza ajuda, né? O nosso funcionamento do organismo. Sim. Todos esses grãos, eles vão ser riquíssimos em fibras. Mas essas fibras, elas precisam atuar em conjunto com a hidratação, ou seja, a pessoa tem que beber bastante água para que a gente tenha os benefícios, que é a regulação da motilidade intestinal, né? Então, se a pessoa consumir muita fibra e não consumir água, a gente vai ter um efeito contrário, podendo causar constipação, ou seja, a prisão de ventre nas pessoas. Agora, quais são, todos os tipos de grãos, por exemplo, ajudam a regular o intestino? Todos os tipos de grãos. Alguns têm mais fibras, como, por exemplo, posso dizer aqui, tem mais fibra que a chia, a linhaça, a aveia, a castanha também é riquíssima em fibra. Algumas têm mais fibras do que as outras. Agora, muitas pessoas não sabem distinguir essa diferença de fibra solúvel e fibra insolúvel. O que seria isso, esses 2 termos? Tá. A maioria dos grãos contém os 2 tipos de fibra, solúveis e insolúveis, por isso que elas meio que se confundem, né? A maioria das fibras solúveis são essas que formam o gelzinho no estômago, dando a sensação de saciedade. E as fibras insolúveis estão presentes mais nas cascas, né? Vamos dar o exemplo clássico do arroz integral. O arroz integral nada mais é do que um arroz que não foi refinado, que não foi polido. Então vai ter a casquinha, que é rica em fibra insolúvel, que faz super bem para o organismo.
Agora, no que os carboidratos influenciam na nossa alimentação, na saúde do corpo? Nós estávamos falando do arroz, por exemplo. Ele é um carboidrato. Como Sim. é que ele impacta na saúde do corpo? Tá. É bem interessante você perguntar isso, porque hoje a gente vê uma tendência muito grande em eliminar carboidrato da nossa vida. Né? As pessoas estão fazendo dieta sem carboidrato, O Ismael está nada. aqui balançando a cabeça dizendo que é verdade. Né? Você percebe isso que acontece lá no Empório, por exemplo? Tá super em alta. Fazer dieta já é dia a dia. Todo mundo faz. As pessoas buscam uma alimentação saudável cada vez mais. Verdade. Então, o que as pessoas precisam saber é que o carboidrato não pode estar isento da nossa vida. Eliminado. A gente precisa de carboidrato para realizar as atividades diárias, para fazer atividade física, para estudar, para fazer tudo. Só que esse carboidrato precisa ser um bom carboidrato. Ou seja, um carboidrato complexo, que tenha fibras e não carboidratos refinados, como arroz branco, pão branco. Tá? Só para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de destacar novamente o Golden Berry, porque eu provei e achei que tivesse um gosto muito amargo ou que eu não fosse gostar. Realmente ele é bom, né? Inclusive a doutora Luciana até aprovou aqui o Golden Berry. Aprovado, então. O Golden Berry dele é muito bom, bem saboroso. Agora, Israel, onde é que a gente pode encontrar todas as opções de grãos aqui? Então, lá na loja. Onde é que fica a loja para as pessoas conhecerem? Tem algum telefone para contato? É o 3304-2679, fica no Coroado, próximo à Bola, né? Empório Demasa. Então, a minha dica é provar cada um dos grãos antes para ingerir na sua alimentação e consumir realmente diariamente, porque eu achei que não fosse gostar, mas eu gostei, tá aprovado. Então, muito obrigada pela presença de vocês dois. Obrigada a você. Muito obrigada, voltem sempre e até a próxima. Até a próxima. E para você de casa, não saia daí, porque o nosso programa só está começando, ainda tem mais dicas de saúde, bem-estar, alimentação e muito mais. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá!